Vamos lá. A gente vê que inicia aqui, nesse ponto, quando a Elizabeth já se referiu, com aquela passagem. Eu fui buscar a Bíblia justamente para ver, sobre a transfiguração. Eu queria ter certeza, né? Jesus sobe o monte para orar e acontece aquela primeira sessão mediúnica registrada justamente na Bíblia, né? Quando se materializa duas grandes figuras que vieram conversar, né, com o nosso mestre, como a gente sabe. E aí, Elizabeth já falou a respeito disso aí. Eu fiquei com uma retórica mais simples, né? Porque eu fiquei olhando minha mão, aí eu vejo que a natureza nos deu e se desenvolveram dentro de uma complexidade enorme, mas 5 dedos diferentes, com funções diferentes. Né? As funções também. Com funções diferentes. Trabalho em sintonia, mas não. Então, se a gente fosse executar alguma coisa com os dedinhos trocados, a gente vê a grande dificuldade que a gente encontra. Tudo, efetivamente tudo, tem sua utilidade. Tem sua utilidade e um princípio inteligente por trás. Há poucos dias nos saiu uma matéria sobre uma pesquisa utilizando, observando o comportamento dos chimpanzés. Eu acho que algumas das pessoas que estão acompanhando já viram, inclusive viram essa notícia, né? Os chimpanzés cuidando de um arbusto que estava machucado. E aí os pesquisadores, inclusive, ficaram... Eu me lembrei justamente disso. Toda essa inteligência instintiva, né? Facultativa, vamos dizer assim, aquela inteligência instintiva, aquela inteligência da natureza, né, que esses dois representantes eles trazem, cuidando de uma planta, né? Acredito que seja uma grande lição para a gente, inclusive, né? O comportamento chamado de dois animais irracionais, tá? E eles sabendo, então, buscando medicamento na flora, né? E aplicando, porque os pesquisadores foram atrás dos princípios ativos que eles estavam manipulando, tá? E encontraram diversas funções. Mas o que eu quero dizer aqui, exatamente, o que eu quero dizer aqui é que cada coisa, cada pessoa, né, cada indivíduo, né, tem justamente o seu destaque, como eu gosto de lembrar, como filho único de Deus, porque somos únicos, né? Nem as nossas digitais são as mesmas, cada um é individual. E há uns anos atrás, um Nobel da Química, ele demonstrou que nem os átomos são iguais, nem são iguais ao modelo atômico. Eles guardam diferenças, ou seja, cada partícula ela é única. E isso é belíssimo. Falando em pensamento, foi o pensamento divino que criou tudo isso aí. O pensamento ele cria justamente o universo, né? Então, se aqueles três foram convidados ou convocados, né, para subir ao Monte Tabor, né, é porque eles tiveram suas funções. A gente não vai entrar aí nesse mérito, especulando, nesse caso, no meu caso, é especulação, que eu não tenho conhecimento para isso, né? Mas tudo tem função. E aí entra que tudo tem função, como teve a função, né? A parte inaugural, né? Inaugural do planeta em regeneração, o processo de transformação,
quando Jesus, o homem, aqui adentrou e permaneceu e habitou conosco, né? E ele é um consolador. Quando a gente vai ver que todas as mensagens que ele traz, algumas ainda extremamente, ou vou até ser mais humilde, a grande maioria extremamente complexa para quê? Ao nosso entendimento. Então foi isso justamente que ele fez. Quando perguntaram, a gente lembra, quando perguntaram por que fala em parábolas para nós? Não, ela já disse, inclusive, não é elitismo. Não é elitismo. Tá? É pura e simplesmente respeito. Respeito à nossa potencial. capacidade de conhecimento, de entendimento das questões. A gente pode ter o entendimento entre o certo e errado, o pecado, tá? O pecado original, né? Não ser fiel a Deus, a um pensamento, a uma ordem. Essas noções ainda preliminares, né? Enquanto que quando Jesus coloca